O pessoal deve ter ido tomar uma sopa, né? Tá fazendo alguma outra coisa hoje, né? Mais friozinho. Professora Sandy se atrasou um pouco porque tá muito trânsito para voltar para casa. Ah, tá. Esse é um caso compreensível. Pior que hoje realmente eu senti que tava mais trânsito mesmo. E eu mesmo acabei chegando um pouquinho mais tarde que o normal aqui em casa. Já que tava mesmo, senhor. O viaduto colorado ali, meu Deus. Eu tava lá de trás. Né? Eu não lembro onde que eu escutei na Band News que teve acidente em algum lugar, por isso que tava meio. Só podia. Né? Muito Hã? trânsito. Só pode mesmo, tinha muito trânsito. Tava bem. Ainda bem que hoje não tinha que ir pro centro, senão. Lá no centro. Se bem que ultimamente, depois que a gente voltou da pandemia, até que tá mais tranquilo pra lá. Mas ir lá pro Santa Quitéria, lá é um caos. Eu pego um trecho lá que eu levo. Deve ser um trecho de uns 2 quilômetros, eu levo o tempo que eu levo de Pinhais até chegar nesse trecho. Dá uns 30 minutos. Isso faz parte, né? Ah, mas cadê o restante também, né? Ninguém aparece. Vamos conversar, então, enquanto isso. Como será a prova de perícia? Essa eu fiz 100% objetiva. Aí sim, senhor. Só no chutômetro. Olha, tem muita questão ali também que tá, se você sabe ler, marque a alternativa tal. Tem uma ou outra questãozinha um pouquinho mais difícil? Tem. Mas não são muitas. Difíceis Quantas? são. Quantas questões difíceis ou ao todo da Não. prova? Da prova são 16. Ah, mas é objetiva, André. Ah, certo. Falei, né? Ah, Tá batendo nas outras, professor, na de terça e na quarta? hã? Tá batendo na prova de terça e quarta? Daí tá ferrando na quinta? Não. É que, na verdade, se a gente também pegar o regulamento, quando tem uma prova só com questão objetiva, o certo, na verdade, a gente teria que fazer 20 questões. Mas mesmo assim, a gente dá um jeitinho, eu pus 16 só. Ô, professor, só uma dúvida. Na de terça lá sobre o ICMS-ST, tem que fazer o cálculo com IPI, sem IPI também? Tipo, eu tô estudando, daí você fez um exercício lá com 2 cálculos. O que é considerado é só com o IPI ou tem que fazer os dois, no caso, se tiver? Não, dessa vez vocês vão ter que colocar o valor do IPI no produto. Tá bom. Dessa vez eu deixei claro lá, o produto, o valor total do produto é tanto, e ali ainda vai incluir o IPI. Tá. Ah, e o que vai cair nessa prova? A de perícia. Não vai ser só matéria do segundo bimestre, tá? Para alegria de vocês. Ué, ninguém vai reclamar? Eu já estava aqui esperando alguém reclamar. Não vai adiantar, né, professor? Já tá feita a prova. Ah, professor, mas o que o professor vai cobrar do primeiro? Aqueles itens ultra essenciais. Exemplo. Alguém consegue imaginar um exemplo?
Não? Ah, eu não lembro nem como é ontem. É aquele tema, quem pode fazer perícia? Aí eu sempre esqueço quem que é que pode fazer perícia mesmo. NBCT. Não, não a norma, mas quem pode. Mas O é da bacharel em contabilidade. NBC01. Tem CRC. Bacharel em contabilidade. Bacharel em contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Então, esse é o profissional que pode fazer. E, falando dos tipos de perícia, quem lembra quais são? Ninguém lembra. Vamos até tema da prova, né? Perícia judicial, Extrajudicial. extrajudicial e arbitral. Isso aí, Maria. Então, a gente tem essas três vertentes. A arbitral, alguns autores até falam que se enquadra como uma perícia extrajudicial, mas essencialmente são esses três tipos de perícia, né? Basicamente, esses os assuntos do primeiro bimestre que a gente reforça para vocês, né? Ah, tem mais alguma coisinha? Não é só do primeiro, mas tem no segundo também, que daí é relacionado um pouquinho à aceitação e às normas que conduzem à perícia, tá? Ah, como assim, professor? Ah, quando é que um perito deve aceitar um trabalho ou recusar um trabalho, baseado daí em uma das normas principais que a gente tem? Eu já esqueci quais são essas normas. NBCT. Eu volto. PP01 TP. TP. Tem a TP, que é técnica de perícia, e a PP, essa sim tem uma relação daí com a disciplina da profissão, que é do profissional perito. Então, sim, NBC PP01, disciplina profissão. O que mais? Peraí, senhor, repete. N, BC PP, PP. PP, de profissional perito. NBCPP. 01. Isso. Quem mais será? O TP. O TP não disciplina a profissão, disciplina a técnica. É É verdade. diferente. Ela é fundamental para o perito, mas ela é voltada para a técnica. Código Civil. E, principalmente, o código de ética da profissão. A gente só pode fazer pautado no que o código de ética manda. Professor, então, preciso ler todo o código de ética? Não para prova, mas tem que ler, né? Tem que conhecer o código de ética para atuar. Então, ali vocês vão identificar, eu coloquei mais ou menos um estudo de caso para vocês pensarem. Estudinho de caso pequenininho. Falando, o contador fez isso, 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 o que ele vai fazer? Ele aceita, larga o currículo não, larga o encargo. Então, qual caminho ele vai seguir? Já que isso interfere nas penalizações que ele pode ter, né? Tranquilo? Aí esse é um pouquinho misturado, tem no primeiro, tem no segundo, porque a gente retoma o tema, né? Só isso então, né? Hã?
Só isso de assunto, né? Não, esse Nossa. é o que mistura entre um e outro. O assunto que a gente faz no primeiro e no segundo. Aí a gente traz assunto somente do segundo. Vou até compartilhar aqui com vocês. Ó. Esse resumo nada mais é do que um apanhado lá do próprio material que a gente usou em aula. Primeiro é falando sobre a síntese do objeto da perícia. Eu sempre esqueço o que é esse tal de síntese. Que é a síntese do objeto da perícia. Então, a gente tem que ter por mente que o objeto da perícia é o fato principal que está sendo discutido e que leve à disputa judicial. Como assim, professor? Como que as partes chegaram nesse atrito? Então, ele vem com base no que as partes apresentam na inicial e na contestação, onde cada um alega o seu direito e dali surge um ponto de divergência. Então, lá no item 68, a gente fala o que é a síntese. A gente não, né? A norma fala o que é a síntese. Síntese da perícia é o relato sucinto, de forma que resulte numa leitura compreensiva dos fatos relatados ou na transcrição resumida dos fatos da lide, sobre as questões básicas que vão resultar na perícia, que necessita da nomeação do perito. Então, o que é a síntese da perícia? Ou a síntese do objeto da perícia? Um de cada vez. É um resumo, né? É um resumão de como as partes chegaram naquele problema. E por que ele é importante? Ele ajuda o perito a delinear o que está acontecendo. E por que ele está sendo necessitado? Por que estão pedindo o trabalho do perito nesse processo? Então, ele é um item da inicial e é, sim, muito importante, já que todo o trabalho que o perito vai fazer está pautado nesse objeto da perícia. Inclusive, para a figura de algum tipo de questão estranha, né? Quem lembra que questão que pode aparecer que o perito não deve responder? Os quesitos impertinentes. Quesitos impertinentes. Então, essa síntese da perícia, essa definição do que é o objeto da perícia, ajuda a identificar que tipo de pergunta que está lá para tumultuar. Aí, acontece. Principalmente se for advogado fazendo quesito, saiu umas porcaria que eu vou te falar, viu? Então, ele tem esse fato fundamental de ajudar o perito a delimitar o seu trabalho. E, lembrando, ele é parte do laudo pericial, tá? Ele é o primeiro item que a gente trata no laudo pericial. Então, sempre muito cuidado. E no encerramento do laudo, todas as questões que surgirem, forem ligadas a esse objeto da perícia, serão respondidas.
já que é a função do perito trazer as respostas desses quesitos, né? E o que o perito tem que fazer para conseguir essas respostas? Está aqui, né? Diligências. Muita gente considera ou pensa que a diligência é só o trabalho de busca do material, de coleta de informação, não. A diligência é todo o processo desde a coleta até a análise, que vai substanciar a escrita do laudo, né? Ou do parecer técnico, se for um assistente. E é importante essa tal de diligência? Não? Sim, para ele ter material, para ter som vídeo, para ter a documentação, enfim, que ele precisa ali para concluir a perícia. Isso. Então ele acaba sendo um dos pilares da perícia, né? Já que sim, ele vai ser entendida como todas as providências levadas a efeito pelo perito que permitam oferecer o laudo. Todo o trabalho realizado pelo perito, desde as coletas até projeções, cálculos, planilhas, que resultem no laudo. Então, a gente pode entender como a diligência como uma das fases do trabalho pericial e ligado ao trabalho de campo, à execução do trabalho. Professor, então quer dizer que trabalho de campo o perito vai realizar fora do seu escritório essas diligências? Não, uma boa parte delas são realizadas no próprio escritório. Como? Às vezes na própria coleta de informações feitas na leitura do auto. Então surge uma planilha de cálculo aqui, que foi anexado por uma das partes, tudo isso eu vou recolhendo, e é também considerado uma diligência. Mas quando a gente fala de trabalho externo, efetivamente, a gente tem que tomar alguns cuidados na diligência, né? Eu coloquei aqui no segundo. Não. Aqui. Então, o perito também precisa de prova para salvaguardar a sua integridade, então, do seu trabalho, e muitas vezes vai necessitar ir para campo, fazer juntada de cópia de material, às vezes até coleta de depoimento de testemunha. Para isso, existe uma ferramenta que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o termo de diligência. O que é o termo de diligência mesmo? Esqueci. O termo de diligência é o documento que o perito apresenta para requisitar os documentos que ele precisa. Será, Maria? E agora? Alguém discorda da Maria? Não, ninguém discorda, Maria. Ou o povo já foi dormir. Não, Maria, tá certinho. Então, termo de diligência é o instrumento do perito para coleta de material, para coleta de dado, informação, dado, né? Informação é o dado trabalhado. Dados
para que ele consiga resultar no laudo pericial, né? Sendo um documento para coleta, principalmente de material externo, quais os cuidados que o perito tem que ter? Sempre datar. Primeiro, informar as partes sobre a coleta, né, sobre a diligência em si, e chegou no local, vai colocar a data, vai falar quem recepcionou, se forneceu o material, qual material foi fornecido, se foi feito cópia, se foi requisitado o material original. Ele vai transcrever tudo o que aconteceu nesse termo de diligência. Por quê? A sua salvaguarda. Como assim salvaguarda, professor? Garantia. Já que as partes podem levantar questionamento sobre o processo, muitas vezes até tentando a impugnação do laudo. E se a gente não tem uma garantia, um cuidado na preparação do material, eles podem ter êxito nessa impugnação, né? Que é até um dos temas que também vai cair na prova, caso aconteça isso, que é a tal da segunda perícia, né? Então, formalizou a diligência, informou o pessoal que vai fazer, chega no local, toma todos esses cuidados, verifica também se os documentos merecem fé, ou seja, são originais, são verdadeiros, são idôneos, para poder apresentar no seu relatório, para poder embasar suas respostas, né? E o que vai acontecer depois de todas essas diligências? Então, pediram para a gente refazer um cálculo. A gente vai coletar o material, de repente é um contrato, vai analisar o contrato, faz uma planilha, elabora os cálculos. Tudo isso está dentro das diligências. Conseguir realizar esse material, passa a fazer a transcrição do laudo. Aí vem a grande dificuldade. Existe modelo pronto de laudo? Não, né? Existe uma estrutura mínima que a NBC-TP daí, né, pede, mas ele não fala em modelo. Mas o que é o laudo? Então, produto final do perito nomeado, o laudo pericial deverá, na justiça civil, auxiliar o magistrado na elaboração da sentença, e na justiça trabalhista é um pouquinho diferente, ele vai ajudar na quantificação da sentença. Diferenças, mas seguem a mesma normativa. Então, na elaboração do laudo pericial, o perito deverá anexar qualquer tipo de documento que julgar útil e necessário para dar suporte à sua conclusão, assim como está no item 12 da NBC-TP 01. O perito deve utilizar os meios que lhe são facultados pela legislação e normas concernentes à sua função, com vistas a instituir o laudo pericial contábil, se for o perito nomeado, ou parecer pericial contábil, perito assistente, com as peças que julgarem necessárias. O que isso quer dizer, gente? Perito pode usar de qualquer meio que lhe seja legalmente permitido para formalizar o seu laudo.
Ah, isso quer dizer que ele tem acesso a todos os documentos possíveis e imagináveis? Não. Algumas a legislação veda o acesso. São os tais dos sigilos, né? Quais são os dois tipos de sigilos que a gente tem? Fiscal e bancário? Fiscal e bancário. Ah, professor, mas eu quero pegar uma declaração lá com a Receita Federal. Precisa fazer uma solicitação de quebra de sigilo para o juiz permitir essa quebra. Então, mesmo que seja vedado, existem caminhos para chegar nesse material também. E o laudo deve ser escrito e observar norma específica em seu item 58. Então, o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são documentos escritos, então é um documento formal, os quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto. E as buscas de elementos para a prova na produção do seu trabalho. Aqui ele já vai mais ou menos delineando o corpo do laudo pericial. Então, trazer uma forma mais abrangente, vai estar ali na síntese do objeto da perícia, a gente faz aquele resumão, trata todo o processo e como chegou na disputa. E depois a gente começa a descrever de norma mais objetiva, clara, específica, de como aquilo foi resolvido e quais as respostas que são oferecidas. E, no encerramento do laudo, o perito deve redigir de forma clara e precisa a sua conclusão sobre tudo que ele analisou, relacionado ao objeto da perícia. Então, envolvendo sempre o objeto da perícia. E a gente precisa atentar que a conclusão deve obrigatoriamente descrever e responder tudo que o autor questionou na inicial, configurado, ou seja, do que a gente trouxe lá na síntese do objeto da perícia. Isso está no item 59 da NBC-TP. Obriga a norma que os peritos, no encerramento do laudo pericial contábil, consignem de forma clara e precisa suas conclusões. Como assim, professor? Vai surgir inúmeros questionamentos. Ué, inúmeros quesitos para ser respondido. Mas dentro do objeto vai ter um grande ponto a ser respondido. Esse é o que a gente vai centrar na conclusão, no encerramento do laudo. Então, de repente, está sendo discutido sobre o excesso de execução de tributos. A gente acha que devia tanto, mas a Procuradoria da União está cobrando muito a mais de tributo. Vai ser questionado vários pontos em relação aos tributos, a essas cargas tributárias, cálculos e tudo mais, mas o foco da perícia é se houve excesso de execução nesses tributos ou não. Se a Procuradoria está cobrando mais do que devia ou não. Então, a gente faz de forma mais relacionada ao objeto central dessa perícia. E daí a norma ainda traz outras determinações. Lá no item 60 a 65, laudo pericial e o parecer pericial são orientados e conduzidos pelo perito contador e perito contador assistente. Que, aqui vem o problema, adotarão padrão
próprio. Por isso não existe um modelo a ser seguido. Não é igual, por exemplo, o balanço, né? Vou fazer um balanço. Vocês não veem cada um fazendo o balanço de um jeito, né? Tem um padrão que é seguido. Na perícia, não. Não tem um padrão. Não é à toa, quando vocês fizeram o trabalho, vocês devem ter pesquisado na internet modelo de laudo. Os que acharam vários diferentes, e quem não achou é porque não existiu o padrão que vocês estavam buscando. É comum isso, gente. Não tem um padrão. Por isso muita gente se sente inseguro de começar na perícia. E neles devem ser registrados de forma circunstanciada, clara e objetiva, sequencial e lógica. Ó, aqui tem um bom teminha de prova, né? Sequencial e lógica, o objeto da perícia, os estudos, as observações realizadas, as diligências executadas para busca de elemento de prova, a metodologia e critérios adotados e os resultados devidamente fundamentados com a conclusão. E os peritos devem elaborar o laudo e o parecer utilizando o vernáculo. O que é esse vernáculo? Quem lembra? As nossas regras ortogramaticais, né? E sendo admitidas apenas palavras e expressões em outras línguas, se forem de uso comum nos tribunais ou câmaras arbitrais, por exemplo, que é mais difícil de acontecer. A gente tem muita expressão hoje na contabilidade que a gente usa em inglês, mas que não é de uso comum nos tribunais, no meio jurídico. A gente tem que dar um jeito de trazer para o português. E, para que a gente possa ter um laudo de qualidade, não que seja a estrutura do laudo, a gente tem que ter alguns itens, né? Nosso laudo ele tem que ser objetivo. O que quer dizer isso? Obrigado pela participação da plateia. O objetivo é ser bem focado no que está acontecendo, né? Não adianta ficar tentando encher linguiça no laudo. Vou usar um termo bem comum, né? Laudo não se enche linguiça. Laudo a gente é objetivo. Responde aquilo que foi perguntado. Rigor tecnológico. Precisamos seguir todas as normas, não só da contabilidade, não só da perícia, mas tanto legal e contábil, para a gente apresentar um laudo de qualidade, com segurança. Para isso, exige rigor tecnológico. Concisão. O que é um texto conciso, gente? É coerente, tem nexo. Que faça sentido na leitura, né? Então, a gente escreve um texto do começo ao fim, fazendo um sentido. Quem lê vai entender a lógica. Como a Maria falou, ele é coerente, a gente consegue repassar para o leitor aquilo que foi observado, que foi analisado. E para isso também a gente vai ter que ter capacidade de argumentação, né? Já que a gente vai ter que convencer o leitor que a nossa resposta, ou a nossa metodologia, o nosso padrão é consistente, ou seja, apresenta um rigor tecnológico. Precisa de exatidão.
A gente não acha nada, a gente não pressupõe, a gente, como perito, tem certeza da resposta que a gente está oferecendo. E tem que ser claro, né? Deixa eu ver um pouquinho aqui da concisão, da argumentação, da objetividade. É aquela situação de um texto coeso, conciso, que transmita a ideia de forma simples para o leitor, que ele entenda a mensagem na sua leitura. E lá na NBCTP 0102 trazem alguns modelos a serem utilizados em perícia, porém, como referência a laudo pericial e contábil, elas acabam ficando omissas. Então, modelos aqui não é que sejam de laudos, são de outras peças da perícia. Mas ele traz esses requisitos lá no item 80 da NBCTP. Aqui é um tema 100% de chance de cair na prova, tá? O que a gente precisa apresentar num laudo? Quais são os tópicos? Identificação do processo e das partes. É o cabeçalho, né? Então, qual o número do processo, que tipo de processo é, quem é o autor, quem é o réu, que vara que está tramitando. A identificação essencial daquele material pertence a esse processo. A síntese do objeto da perícia, que é a síntese mesmo? O resumo, né? Trazer o que, como essas partes chegaram nessa disputa judicial. A metodologia adotada para o trabalho, qual método científico está sendo utilizado e quais critérios estão sendo adotados para a execução daquele trabalho. Cuidado, nesse ponto a gente tem que diferenciar da diligência. A diligência é a execução. Desde a coleta de material, levantamento de informação, até os cálculos finais. A metodologia é como você pretende, ou como foi que você realizou essas diligências. Qual foi a técnica empregada? Então, tem uma diferencinha. A metodologia está mais indicando a descrição das técnicas e as diligências está mais indicando a realização desse trabalho. Então, precisa de metodologia, precisa de identificação de diligência, que foi feito, como foi feito, de onde foi retirado o material, como foi analisado, quais materiais surgiram dessa análise, foram planilhas, foram colocados no anexo, nos apêndices, tudo que foi feito para conseguir responder o item E aqui, né? Então, a gente precisa trazer transcrição e resposta aos quesitos, isso para o laudo pericial contábil. Parecer ter uma diferencinha, né? Professor, esse comentário tem grande chance de prova também. E se a perícia não tiver quesito? Eu não vou poder realizar ela? Ninguém perguntou nada. E agora? Posso, não posso?
Até montar uma interrogação bem grande aqui. Falem comigo, gente. Posso? Não posso? E agora? Ah, eu crio o quesito. Não, não pode. Ah, eu converso com o assistente técnico para criar em conjunto. Não pode. Ah, então eu não vou poder realizar, professor. Vai. E como você vai conduzir o laudo se não tem quesito? Você vai conseguir identificar o que está sendo solicitado pela síntese. Faz sentido isso? Não? Talvez? Faz. Faz? Certeza? Porque aí você já tem um resumo do trabalho, né? Do objetivo ali. Aham. Mas ali eu vou conseguir levantar o que eu tenho que responder? Não. Vai, Vai? vai. Porque você vai ler a disputa e vai falar, opa, que eles estão quebrando o pau é aqui. Igual eu falei lá do excesso de execução. O exemplo que deu na cabeça aqui. Ah, então eu tô contribuinte, estou falando que pago tanto, porque foi apurado tanto, mas a Procuradoria da União está falando que a tua dívida com a Receita é tanto. Então ali você já sabe, opa, a disputa é que alguém está querendo cobrar mais ou alguém está querendo pagar menos. Pode ser que não venha pergunta nenhuma. Você só vai ter que levantar se existe excesso de execução ou não. Então você tem trabalho do mesmo jeito, com quesito ou sem quesito. Com quesito, sem quesito. E olha, tem alguns tipos de ação que costumam vir até sem quesito, de maneira mais comum. Exemplo, execução de sentença, muitas vezes não vem quesito. Só que a própria classe do processo já leva a indicar o que a gente tem que fazer. Execução de sentença é que existia um processo anterior, um juiz deu a sentença, agora precisa ser executada. Precisa cobrar de alguém. Só que às vezes as partes divergem no valor que tem que ser cobrado. Aí o perito vai falar quanto que é devido para executar a sentença. Não tem quesito. Então, mesmo sem quesito, a gente faz o trabalho. Professor, mas aí como é que eu vou pôr aqui transcrição e resposta aos quesitos? A gente vai comentar. As partes e o perito não ofereceram quesitos. Só isso. Só que daí o processo vai estar muito mais focado aqui e um próximo item aqui, que é na conclusão. Aí existe a parte aqui do perito assistente, que é o quê? O local onde existir divergência, aqui também é uma boa perguntinha para prova, tá? Então, onde o perito e o assistente não chegaram num acordo, eu, perito assistente, vou lá, vou transcrever o quesito, copiar e colar mesmo, vou copiar e colar a resposta do perito, e eu abaixo vou colocar o quê? O que eu concluo. Então, onde houver divergência, transcrição dos quesitos, respostas formuladas pelo perito contador e a resposta e os comentários do perito assistente. Professor, isso quer dizer que o perito assistente vai transcrever todas as respostas do perito? Não. Ele precisa copiar e colar para trazer no seu laudo aquilo que surgiu divergência. Não precisa,
Tá abrindo a boca de sono, hein, Tawane? Eu ouvi. Não, professor, não era. Ou é sono ou é fome. É que eu Pelo tô com fome, silêncio não dos jantei. outros. Hã? Tô com fome, eu não jantei. Mas eu já ia falar, pelo silêncio dos outros, pode ser sono, porque os outros já devem ter dormido. Então, então cuidado com esse tópico aqui, tá, gente? Vamos pra prova, tá? Tô deixando as dicas. Fez a transcrição, fez a resposta aos quesitos, as conclusões. Como que a gente faz essa conclusão ou esse encerramento? Trazendo as respostas para aquela essência, para a divergência do objeto da perícia. Os anexos, apêndices, né? Então, tudo que a gente utilizou ou fez durante o processo pericial e que a gente quer anexar o processo para fundamentar as respostas. E, por último, a assinatura do perito, né? Então, ele vai assinar, colocar sua categoria profissional, seu registro, e antigamente era feito a DHP, e hoje, na verdade, é substituído pelo certificado de regularidade. É possível, daí, fazer a assinatura do laudo com um certificado digital, daí, tá? Hoje é aceito, a própria norma já prevê isso. Então, esse item 80, 101% de chance de cair na prova, e principalmente aqui falando dos quesitos, se eu vou deixar de trabalhar ou não, e como que o assistente vai fazer o trabalho dele para esse laudo, que tem essa diferencinha, né? Quando houver divergência, ele vai transcrever o quesito, a resposta do perito, e vai oferecer a sua resposta. Aí eu tinha até falado para vocês ali, deu um problema, pode ser que o laudo não seja aceito. Existem essas duas possibilidades de resultado do laudo. Primeiro, o chamado de laudo insuficiente. Então, laudo insuficiente é aquele que não esclarece tudo o que deva responder, o que dele seja esperado. Então, várias respostas, algumas não se chega a uma conclusão, não é oferecido resposta, ou a resposta é insuficiente. Então, o laudo não vai conseguir cumprir o objeto dele em relação ao objeto da perícia. Ele não vai responder, não vai ajudar o perito não, o juiz a chegar em uma conclusão. Então, quando o laudo não satisfaz, quando ele passa a ser questionável e omisso, ele pode ser considerado insuficiente pelo Código de Processo Civil. E o que pode ensejar um laudo insuficiente? Pedidos de esclarecimento e complemento. Esse é até um processo muitas vezes natural. E mesmo assim, fiz isso e não consegui responder, ou a gente ainda continua com a omissão, pode surgir uma outra perícia, a chamada segunda perícia. Então, um laudo será insuficiente quando suas opiniões não forem satisfatoriamente esclarecedoras para quem o solicitou ou dele vai necessitar para a prova. E quando fica pior do que o laudo insuficiente, também previsto lá no Código de Processo Civil, é o laudo deficiente.
Então, o laudo foi feito com ausência ou uma disfunção de estrutura técnica, ou que tenha sido apresentado com patologias, disse que esse laudo é deficiente. Isso é o pior que existe. Por quê? O que acontece com o perito se acontecer um laudo insuficiente? O quê? O quê? Não? Ninguém? Insuficiente ou deficiente? O deficiente, que é o pior. O perito vai, ó, vai ficar sem receber. E Ah, dependendo do caso, ele pode ser, o juiz pode até oferecer uma reclamação no conselho de classe, tá? Aí acontece? Acontece. Às vezes o perito não se atenta às normas do que deveria ser aplicado. Deixa eu ver se eu tenho esse exemplo aqui. Curiosamente, eu tô com um caso assim essa semana. que você pegou um laudo, é deficiente, ou que você fez um laudo? Não, que eu peguei. Na verdade, o meu trabalho não está envolvido com esse laudo, mas a decisão julgou o laudo da pessoa Ah, aí nesse insuficiente. caso pega um outro perito para analisar o laudo do perito? Pode, mas nesse caso o juiz simplesmente falou: eu desconsidero o laudo e a norma para execução é essa. Vamos ver, deixa eu diminuir aqui. Aqui. Olha que bacana. Da impossibilidade de homologação do laudo pericial. O pedido de homologação do laudo não pode ser acolhido, considerando que o referido laudo reflete um cenário diverso do determinado em sentença, é impossível a sua homologação. Ou seja, o laudo é deficiente. Então, o trabalho que o perito executou aqui não recebeu. Legal, né? Não, não é legal. Não deve ser nada prazeroso acontecer isso. Por isso, a gente tem que ter muito rigor. Entra aqui nesse tópico, né? Cadê? Muito rigor na execução do trabalho. Tem que buscar levantar como é que está acontecendo, como é que é calculado, quais os parâmetros que foi solicitado para que seja feito o cálculo. Então, deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção da estrutura técnica científica, a ausência da análise técnica ou científica ou do método científico. Diz respeito à atividade exercida pelo perito. Então, de uma forma mais restrita, refere-se à ausência de conhecimento do perito. Então, logo, é um laudo que não é suficiente sob o ponto de vista tanto quantitativo quanto qualitativo para ser ofertado como prova para o juiz. Problemão, né? Aí, o que acontece se o laudo é considerado insuficiente? Opa, tá mais para frente aqui. Acabei tirando de ordem. A tal da segunda perícia. Laudo de esclarecimento está envolvido com laudo insuficiente, mas nem sempre quer dizer que o laudo seja insuficiente quando tem pedido de esclarecimento. Às vezes é só uma explicação mais completa sobre um determinado fato
para os dois casos, para o laudo insuficiente e para esclarecimento de fatos, o caminho é o laudo pericial de esclarecimento. Então, na NBC TP 01 se manifesta sobre assuntos entre o item 77 e 78. Esclarecimentos. Havendo determinação de esclarecimento do laudo pericial contábil e do parecer pericial, sem a realização de audiência, o perito fará por escrito, observando em suas respostas, os mesmos procedimentos quando feito em audiência. Como assim, professor? Audiência a gente vai falar. Todo mundo morre de medo de esclarecimento em audiência. Se tem medo é porque não está dominando o que fez no laudo. Mas, quando eu vou ofertar a resposta ou detalhamento através do laudo, eu vou tratar com a mesma técnica. Eu vou trazer todo o embasamento para reexplicar ou para tentar elucidar a dúvida de quem está solicitando esclarecimento. E um dos pontos importantes é que o laudo de esclarecimento não pode ou não deve responder quesitos novos. Existem diferença entre quesitos de esclarecimentos e quesitos suplementares, ou suplemento de quesitos. Tudo que pedir um novo processo de análise e de trabalho, a gente trata como um quesito novo e necessita honorário suplementar. Tudo que só pergunta sobre os quesitos já respondidos, não se faz pedido de honorário, tá? A gente trata como esclarecimento. Então, quando existem quesitos novos e honorário suplementar, o perito deve observar os quesitos suplementares formulados pela parte ou pelo julgador. Então, necessita de novas diligências, nova proposta de honorário. Então, caso o juiz solicite algum esclarecimento ou mesmo as partes, o perito vai responder a essas solicitações. Então, lembrando, não cabe nova pergunta, mas sim, é estranho, né? Não cabe uma nova pergunta, mas sim perguntas sobre as anteriores. Na verdade, são dúvidas sobre as perguntas já respondidas. Eu acho que qualquer coisa a mais já deveria ser cobrada a mais. É que Vou fazer o que no Código de Processo Civil ele fala sobre o quesito de esclarecimento. Ele mas fala não que deixa deve de ser uma pergunta. É. Aí o perito ele tem que avaliar se vai necessitar novos trabalhos. Ah, vou ter que fazer um novo cálculo. Quesito suplementar. Ah, não. Tá perguntando sobre o cálculo já feito. Aí é esclarecimento. Ah, vou ter que fazer novos trabalhos. Aí é tratado como suplementar. Qual que é o grande problema prático disso? Advogado não diferencia o que é quesito complementar de suplementar. Para ele é tudo a mesma coisa e acha que pode ficar perguntando a Deus dará para o perito. Isso dá uma raiva, vocês não fazem ideia. Então, eu deveria falar assim, não, então, você tá me perguntando, deixa eu calcular aqui quanto que eu vou cobrar mais. Não, mas se o perito sente que é um novo quesito, ele pode argumentar isso. Ele pode alegar, olha, necessita de novos trabalhos, novas diligências, né? E se tratando de quesitos suplementares, os honorários são esses. Aí, claro, os advogados vão ficar dando chilique, falando que não são complementares, que o Código de Processo Civil prevê.
Mas aí a gente tem que mostrar para o juiz, não, ó, vai demandar tal, tal, tal e tal trabalho e necessita novos honorários. A gente acaba virando um pouquinho advogado também, trabalhando na perícia. Então, falando daí desse laudo de esclarecimento, a gente tem a descrição nesses itens 87 e 88 da NBC-TP. Aqui. Perito deve observar se as perguntas efetuadas pelas partes no momento próprio dos esclarecimentos, pois tal ato se limita às respostas dos quesitos integrantes do laudo pericial ou parecer pericial contábil, às explicações sobre o conteúdo da lide ou sobre a conclusão. E olha, gente, às vezes a gente pega uns peritos que faz 4 vezes o mesmo trabalho. A gente viu uns peritos meio burrinho, né? Vamos falar a verdade. Porque eles não tomam esse devido cuidado. Então, o perito contador deve observar se os quesitos formulados nessa fase são pedidos de esclarecimento sobre o laudo ou se tratam de novos quesitos. Então, mesmo atinente ao objeto da discussão, a resposta a esses novos quesitos ficam sujeitas ao deferimento do juiz. E, claro, mediante proposta de honorários. Então, quanto à estrutura do laudo, ele segue exatamente a mesma linha de estrutura do laudo pericial. Então, aquele item 80 da NBC-TP, que é aquele que eu falei que vai cair na prova, com toda a certeza do mundo, também serve para embasamento do laudo de esclarecimento. Ele segue a mesma estrutura. Inclusive em relação ao objeto da perícia, mas o foco fica restrito a oferecer essas dúvidas levantadas. Professor, mas então a gente coloca a síntese do objeto? Coloca. Coloca a metodologia? Coloca. Mas aí não vai ficar meio copia e cola? Vai. Não tem problema. Ah, mas é comum? É. Só que, na hora de oferecer respostas, a gente tem o foco a essas dúvidas levantadas. Mas o laudo não serviu para nada. Ficou muito ruim. Pode existir o pedido de segunda perícia. Então, caso o laudo pericial contábil não satisfaça ou não ofereça ao juiz informações que ele ache necessária para embasar o seu julgamento, ele pode chamar um novo perito. A chamada segunda perícia. Apesar, igual eu mostrei esse caso onde o laudo foi considerado insuficiente. Até eu devia ficar muito bravo, porque o meu honorário homologado ficou menor do que o desse cara. Ah, mas ele não recebeu também, bem feito. Eu vou ter que refazer o trabalho dele de qualquer maneira. Porque para poder falar na execução, eu vou ter que falar na quantificação do contrato ali. Acontece. A gente acaba revendo o que o cara fez de errado para fazer certo. Qual a vantagem? Para o segundo perito, né? O primeiro laudo, ele sempre vai fazer parte do processo. Então, a gente consegue identificar o que o cara fez de errado, o que ele não tomou cuidado, e a gente redobra o cuidado nesses pontos, né? Então, o juiz não conseguiu as respostas, ele nomeia um novo perito, e o novo perito ele vai poder manusear esse laudo antigo para verificar o que aconteceu. Inclusive, se tem algo que é aproveitável, né? Então, o Código de Processo Civil ele se manifesta lá no seu artigo 480.
O juiz determinará de ofício ou requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Então, quer dizer que sempre vai ser um processo onde o primeiro laudo não ficou bom? E agora? Não necessariamente. Pode acontecer segunda perícia quando o primeiro laudo não era do mesmo profissional técnico, por exemplo. Então, vamos supor assim que a gente quer saber um contrato de construção. A gente firmou um contrato com uma construtora, deu problema, a gente está processando. Pode levar para dois lados esse tipo de processo, não pode? O lado da construção, pode ser que tenha pedidos no lado da engenharia, e o lado financeiro, pedidos para o lado contábil. De repente, a discussão iniciou com objeto da construção e acabaram perguntando algo que não é do conhecimento do engenheiro. Pode ser que solicite. O ideal seria que o engenheiro fizesse um laudo multiprofissional, né? Mas, caso isso não aconteça, pode ser que o juiz venha solicitar uma nova perícia do profissional da área contábil. Então, nem sempre a segunda perícia é porque deu problema no laudo. Mas, quando dá problema no laudo, sempre acontece a segunda perícia. Aí, parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre o qual recai a primeira perícia e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados que esta conduziu. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas na primeira, com toda a condução, toda a forma como foi ofertada para o perito, prazo, para o primeiro perito, deve ser a mesma para o segundo, e é o que eu falei, a segunda perícia não substitui a primeira, as duas ficam à disposição no processo. E o juiz aprecia valores de um ou de outro, conforme a sua necessidade. Aí falando de arbitragem, vai cair questão na prova? Pouquinha coisa. O que é arbitragem? Uma modalidade extrajudicial criada no Brasil. Por quê? Por causa da Lei 9.307. O que essa lei fala? O que essa lei estipula? A possibilidade de resolução de litígios, de disputas através das câmaras arbitrais. E o CFC instaurou ali uma portaria em 2011 para promover o estudo e divulgação da mediação e arbitragem. Por que existe esse incentivo? Qual que é a diferença? Ninguém lembra. Está aqui para frente. Cadê? Principais vantagens. Celeridade. Processo na Câmara Arbitral resolve muito mais rápido, de maneira muito mais barata do que na Justiça. Sigilo. Então, todas as informações tratadas em Câmara Arbitral ficam em sigilo, assim como na Justiça. Na Justiça, né?
especialidade, diferente da justiça, né? Ali a gente pode ter profissionais de conhecimento em determinados assuntos que facilitem o entendimento e o auxílio na solução da disputa. E a livre escolha. Então, a gente pode escolher qualquer câmara arbitral, e a regra desse arbitramento. Que aí que às vezes é o mais interessante para alguns tipos de empresa, principalmente. De repente, a gente está tratando uma relação entre uma empresa brasileira e uma alemã, e a gente quer discutir um assunto sobre a ótica da justiça alemã, da lei alemã. Na justiça tradicional, não dá. Na Câmara Arbitral, pode. Por causa da liberalidade dessa escolha. Professor, quem vai ter interesse de discutir algo sobre essa visão da legislação alemã? Qualquer um que sinta confortável com aquela legislação. Como assim sentir confortável, professor? Se eu percebo que aquela legislação é mais benéfica para mim, ou ela trata melhor um determinado assunto, vou preferir ela. Ou ela é mais recente, não que mais recente ela seja melhor, né? Mas ela traga esse contexto de atualização no seu texto. Vai ser melhor. Então vai ser de livre acordo entre essas partes. E geralmente já está definido em contrato. E dentro também dessa arbitragem a gente tem a mediação. Qual que é a diferença entre árbitro e mediador? O árbitro ele tem uma atuação semelhante ao juiz, mas favorecendo o acordo. O mediador não. O mediador ele vai fazer, ou fazer não, né? Senão não seria mediação, seria arbitragem. Mas ele vai buscar esse entendimento entre as partes. Então ele auxilia com que eles cheguem na solução, mas ele não interfere no conflito. Inclusive, desse conceito de mediação, a gente tem um aprimoramento da nossa legislação, que é o quê? Sempre antes de qualquer processo, existe uma mediação. Apesar que eles chamam de conciliação, mas é feito através de um mediador. Um profissional, no caso da justiça, que não é operador do direito, ou seja, não é juiz, que vai estar ali tentando fazer com que as partes cheguem em um acordo, tentando fomentar a solução amigável, mas nem sempre isso é viável, né? Então, é mais uma das ferramentas que surgem dentro desse processo e que pode necessitar do perito, seja executando o trabalho pericial, ou mesmo como mediador, e até mesmo árbitro, né? Se for disputas financeiras, contábeis, um contador pode sim ser mediador e árbitro, desde que tenha o devido curso para isso, né? Desde que tenha a devida preparação para isso. E quais as características do mediador ou da mediação? O mediador ele é completamente imparcial. Ele não pode opinar sobre nada. As partes têm isonomia. Como assim isonomia, professor? Igualdade de discussão.
oralidade e informalidade. Então, as partes não precisam de todo um trâmite processual como é na justiça, ou antes mesmo de chegar na parte judicial, quando a gente está falando da justiça. A gente pode ter mais agilidade justamente por isso. A autonomia, então, da vontade das partes, vão aceitar se eles quiserem, se não, não. Busca de um consenso, busca com que eles cheguem em uma resposta intermediária, ou uma decisão intermediária entre eles. Confidencialidade, então nada que está ali, nada que foi discutido ali sai da Câmara de Mediação. E boa-fé. Tudo que está sendo debatido e chega-se a um resultado, presume que as partes terão boa-fé no seu cumprimento. Então, na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão primeiro comparecer à mediação, não tem como fugir, e depois vai para uma discussão, caso necessário. Mesmo no caso da obrigatoriedade do comparecimento, ninguém é obrigado a permanecer na mediação. Eu vejo que está um clima muito animoso. Então, o pessoal ali não está muito querendo chegar em um consenso. Eu posso me retirar, posso falar, não tem acordo, vou embora. Então, a conciliação vem sendo uma prática muito muito adotada. No entanto, a gente já tem como um rito do processo da justiça civil trabalhista, todas elas têm a conciliação, e tende a ser cada vez mais adotado esse processo. Então, ela também é tratada dentro da própria lei de arbitragem. Então, competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, antes do início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se no que couber o artigo 28 da Lei 9307. E a conciliação, então, a técnica de solução de polêmica, em que os litigantes, por intermédio de um conciliador, resolvem a polêmica por si mesmo, mediante um acordo, podendo ser aí assistido por peritos em contabilidade. Não é tão comum ainda a perícia na mediação nem na conciliação, mas, se necessário, pode acontecer. O que eu vejo mais é que tenha o próprio árbitro sendo um profissional contador, que daí já facilita. Ele mesmo pode auxiliar nesse processo. E a negociação, a última modalidade dentro da lei de arbitragem. Na negociação não há interferência nenhuma de terceiros ou da figura de um negociador neutro, uma vez que são as próprias pessoas em conflitos que buscam por elas mesmas a solução do litígio via autocomposição. Não é tão fácil assim de conseguir, né? Mas pode acontecer, pode. A lei de arbitragem, ela fomenta também a negociação, mas as partes, geralmente, quando chegou numa via de discussão, é porque já é difícil, né? Tentei trazer os assuntos mais antigos para revisar com vocês. E que tem mais relação com a prova. Alguma dúvida? Questão? Pergunta? Dúvida na hora da prova, a gente pode perguntar para você. Não. Vocês têm a cola já, né? Sim, Então vocês que vão já poder ajuda bastante. fazer a colinha de vocês, uma página, não uma folha, tá? Vou colocar esse material que eu montei aqui para hoje, mas ele
essencialmente o material que já estava nos slides. E vou colocar no Ava. Vou colocar agora à noite a aula de ontem no Ava. E amanhã eu coloco essa. Que eu comentei com vocês. Está demorando demais para gerar esses arquivos, gente. Demais. Aí, lembrando vocês, os trabalhos das disciplinas de rotinas 1 e 2 eu pego no dia da prova, tá? E semana que vem, 3 dias daí lá na Muricy, né? Terça, quarta e quinta. Beleza? Beleza, professor. Então tá, gente. É uma pergunta em relação ao PI. Eu sei que a prova integradora eu falei com a professora Débora e a nota vai sair semana que vem. O Aham. PI também ou é só depois da semana de prova? Acho que até semana que vem já deve sair também. Tá. Que Beleza. acho que a maioria dos professores vai ver os PIs no sábado. Tá. No fim de semana. Eu mesmo sou um deles que eu vou conseguir avaliar nesse sábado. Ok. Beleza? Uhum. Então tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que é só você tá assistindo a aula, Tony. Tô O pessoal passando. tá com frio. É verdade. A Maria também tá quietinha ali. A Sandy eu vi que ia desmutar o microfone, deixou no mudo de volta. Pelo menos deu sinal de vida, né? Já é um bom sinal. Mais alguém tá aí? Não? Então tá, pessoal. Qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, vocês podem perguntar lá. E nos vemos terça-feira, Se Deus quiser. se Deus quiser. Então tá, gente. Bom descanso para vocês, bom fim de semana e até terça-feira. Dia que o professor fica feliz, né? Dia de aplicar a prova. O professor fica feliz e os alunos choram. Não, acharam nada, tá fácil, gente, tá fácil. Na verdade, eu tô falando isso, mas eu tô sentindo que eu tô um pouco mais confiante nessa segunda semana de prova. Que bom, então, que bom. Mas podem ficar que essa realmente eu acho que tá mais tranquila para vocês. Então, se todo mundo acompanhou os exercícios bonitinhos, acho que vão tirar de letra. Então tá, pessoal. Bom descanso e bom fim de semana para vocês. Nos vemos na terça daí. Tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Sandy. Obrigada, professor. Boa noite. Boa Bom noite, descanso. Tawane. Igualmente.